Bom sábado a todos os irmãos, que os nossos corações possam estar alegres por estarmos na casa do nosso Deus. Na nossa vida, por vezes, nós temos vários desafios, mas só com a ajuda de Deus nós os conseguimos superar. Vamos cantar então o hino 476, Eu Achei. Puderem ajoelhar-se para orarmos ao Senhor. Bondoso Pai do céu, privilégio é, Senhor, mais uma manhã de sábado, voltarmos à Tua Santa Casa, para Te louvarmos, para Te adorarmos, para estarmos com os nossos irmãos. Nesta manhã, Senhor, pedimos-Te uma bênção para cada um de nós, para cada visita que se encontra no nosso meio, para cada criança que se encontra na sua classe, Senhor. Que a todos nos ajudes a abrir o nosso coração e a aprendermos de Ti, que és o Mestre. Abençoa também, Senhor, aqueles que estavam a estar cá, mas que por algum motivo físico, doença, Senhor, estão mais debilitados e não podem cá estar. Que Tu também estejas com eles, nos seus leitos, e que os possas abençoar. Fica com cada um de nós neste sábado. São os favores que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos, um bom sábado. Esta manhã trago-vos algo que a mim me chamou a atenção durante, não só esta semana, mas já há algum tempo. Tem a ver com algo que Lucas nos fala, vocês sabem que Lucas era médico, e tem a ver também com a morte de Jesus. Nós sabemos, e muito bem, usamos muito o termo Jesus morreu por nós,
mas até isso acontecer, se calhar, muitas das vezes escapa-nos alguns pormenores. Eu ia pedir a vossa atenção, que pudessem fazer silêncio, porque algo vai ser lido e é muito, muito, muito importante e muito solene. Eu queria a vossa maior atenção. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o facto é um médico, Lucas, e o faz com a decisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenómeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. O temor, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até à terra. Nós conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que os de acácia, os galgozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está lá plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão, Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a estaca sobre as costas para que ele levasse após Jesus. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas a descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue escorre. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego
um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e se espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contacto com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trave e levam Jesus colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em vinagre, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenómeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam e como acontece a alguém ferido de tétano. É isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas e a seguir os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem da órbita. Mas o que é que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés. Esforça-se a pequenos golpes e leva-se, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Que tortura! Atraídas pelo sangue que escorre e pelo coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxutá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde. De repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede,
as queimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus dá seu último suspiro. E está consumado. E em seguida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre em meu lugar e no teu. Esta semana podemos estudar a lição número 4 e podemos ver que Deus não quer que estejamos só. Quer que o nosso espírito seja um espírito de amor, união e companheirismo. Realmente possa ser este o nosso desejo. A passagem da lição vai ser feita em classes e pedia a todos os dinamizadores que pudessem acabar por volta das 10h45. Uma boa lição a todos. Damos as boas-vindas a todos vós que mais uma vez estão connosco nesta semana para relembrarmos uma vez mais alguns dos ensinamentos que Deus nos traz, algumas orientações para a nossa felicidade, para a felicidade daqueles que nós amamos, seja o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Com certeza que reconhecemos que poderemos aprender sempre, há sempre alguma coisa que Deus nos quer revelar para poder ser bênção para nós, felicidade para nós e daqueles que estão à nossa volta. Por falar daqueles que estão à nossa volta, tenho comigo uma semana mais o meu marido. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigada pela tua presença. E com certeza que se lá em casa ou nos amigos, nos casais amigos, quiserem estar connosco, convidem-nos a estar convosco ou partilhem o endereço eletrónico para poderem ver estas lições e, por que não, talvez até partilhar com eles este livro que nós temos falado semana após semana, que é o Lar Cristão, que vem acompanhado exatamente de um guia de estudo que pode ser feito ou entre o casal, portanto entre marido e esposa, pode ser feito num pequeno grupo de casais, entre a família, os pais e os filhos, enfim, de diferentes formas que Deus vos inspirar. Com certeza para ter orientações que são muito úteis para a nossa vida enquanto aguardamos a volta de Jesus. E para entrarmos em mais um tema e refletirmos sobre ele, vamos antes disso fazer uma pequenina prece ao Senhor. Eu poderei orar. Querido Deus e nosso amado Pai, obrigada por tudo quanto já fizeste por nós até este momento e obrigada por este privilégio que eu e o meu marido temos de estarmos aqui para podermos partilhar esta palavra que tem sido palavra de repreensão, palavra de admoestação, palavra de vida e de interpelação para a nossa própria vida, Senhor, para o nosso casamento, para a nossa família. E te agradecemos pela tua graça que nos sustém, que nos anima a ultrapassar os desafios e que também, Senhor, pela fé acreditamos que sustém e anima os desafios de todos os queridos que nos ouvem, que nos escutam e que talvez estejam mais esmorecidos por alguma grande dificuldade. Senhor, abençoa-nos na explanação da tua palavra, inspira-nos a nós que
ela vamos falar e aqueles que as ouvirem também. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando falamos sobre o tema da família, poderemos pensar que família é mais do que um elemento. Normalmente pensamos que ser família é pelo menos ter mais do que um elemento. Mas a lição desta semana falou-nos de diferentes tópicos sobre circunstâncias de vida, algumas que acontecem sem esperarmos, outras que nem sempre fomos muito atentos e acabamos por receber como consequência isso mesmo, que é quando estamos sós. E poderemos ficar sós por diferentes razões, mas é interessante que na questão de falarmos de ser sós ou de estarmos sós, logo o primeiro versículo que a lição nos faz refletir é que na criação, portanto em todo momento no ato criador de Deus, em determinada altura, quando Deus dizia e tudo era bom, e tudo era muito bom, e era bom, chegou um momento em que o Senhor Jesus disse não é bom. E não era bom que o homem estivesse só. Isto dá-nos a entender que Deus já nos criou com esta propensão, com esta necessidade de podermos estar com os outros, de os outros poderem ser alguma coisa na nossa própria vida. Exato, é isso mesmo. Como disseste muito bem, Milu, portanto, à medida que nós vamos avançando no relato da criação em Gênesis 1, nós temos sempre um refrão que se repete. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, era bom, era bom, era bom. Chega o último dia, viu que no versículo 31, viu Deus tudo quando fizera e eis que era muito bom. Exato. Ou seja, é a avaliação definitiva, global. Houve tarde e manhã o sexto dia e depois realmente houve uma coisa que não era boa e essa coisa que não era boa era o homem estar só. Portanto, como disseste muito bem, portanto, isto é uma necessidade que Deus criou, que é intrínseca ao ser humano, mas apesar de ser uma necessidade, e eu creio que os autores foram muito felizes em abordar este assunto, não quer dizer que no mundo em que nós vivemos não possam haver pessoas que possam até fazer uma escolha consciente, uma opção para ficarem sós. Exato. Aliás, Jesus em Mateus 19 deu margem exatamente para isso mesmo. Em Mateus capítulo 19, depois de Jesus ter sido interpelado pelos escribas e fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus vai dizer o seguinte, no versículo, portanto, a partir do versículo 10, os discípulos ficaram muito chocados com aquilo que Jesus tinha dito e disseram assim: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. E agora repara o que é que Jesus disse. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então aqui Jesus dá a entender que alguns podem não ter o dom para o casamento. Exato. Porque é um dom que é dado. Nem todos são aptos para receber este conceito. E depois, no versículo 12, ele diz: porque há eunucos de nascença. O que é um eunuco? É aquele que, portanto, na antiguidade castravam-se alguns homens, não é? Por circunstâncias várias. E, portanto, Jesus aqui fala dos eunucos de nascença, ou seja, pessoas que já nasceram com problemas físicos, não é? Há outros a quem os homens fizeram tais, estes são os verdadeiros eunucos, portanto, que eram castrados, literalmente. E depois há aqui uma terceira categoria de pessoas de que Jesus menciona. Exato. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, e a si mesmos se fizeram eunucos porquê? Por causa do reino dos céus. E Jesus termina dizendo: quem é apto para o admitir, admita. Portanto, Jesus abriu margem completamente à hipótese de que alguém possa realmente fazer uma escolha de ficar só para se dedicar mais ao trabalho do reino de Deus. Bom, temos o exemplo supremo de Jesus, mas depois temos o exemplo do apóstolo Paulo. Exato. Nós temos o exemplo de, por exemplo, de Jeremias, que é falado aqui, que provavelmente viveu uma vida solitária, não é? E temos aqui até uma história que nos é contada na lição de segunda-feira, de uma jovem mulher que referiu as vantagens de não ser casada, quando ela diz: tive 2 vezes a oportunidade de servir num campo missionário, e esse disse sem qualquer hesitação. Bom, era só ela a decidir. Claro. E aqui o autor depois comenta: uma pessoa casada com uma família poderia ter de demorar um pouco mais
mais de tempo para tomar essa decisão, porque não seria apenas ela a envolvida, mas também o seu cônjuge e os seus filhos, porque é óbvio, não é? Claro. Se calhar é por isso que é interessante perceber quando o apóstolo Paulo diz: se estás casado, não te separes, Isso. mas se estiveres solteiro, não te cases. Isso. E porquê? Porque ele não queria, ele sabia que realmente, e todos nós sabemos que por lá passamos a nossa vida, enquanto solteiros é uma coisa, e mesmo casados sem filhos é outra coisa, e depois com filhos é outra coisa. Exatamente. Portanto, quanto mais se alarga... A responsabilidade vai aumentando. Vai aumentando, e o nosso compromisso e, no fundo, a nossa limitação. Exato. Porque limitação no sentido de fazer outras coisas que, quando temos família, já não as poderemos fazer. Aliás, o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz, portanto, que em 1 Coríntios, no capítulo 7, Exato. nos versículos 27 e 28, ele diz assim: estás casado, não procures separar-te. Exato. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim... Paulo prossegue: tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Exato. Não há casamento, não traga as suas angústias, mas não seja pela adaptação que Exato. cada um de nós tem que fazer ao outro, não é? Estas pedras que já falámos aqui, portanto, numa lição anterior, portanto, há ali choques, inevitavelmente, Claro. inevitavelmente. Aliás, uma vez eu descobri que Ellen White e o marido tiveram também as suas fricções como casal. E alguns poderão... Aliás, eu uma vez soube de alguém que ficou muito chocado quando descobriu isso. Como é que Pois, uma Ellen serva White, e uma profetisa. uma profetisa de Deus, o marido era pastor. Semana passada fiz esta alusão que os grandes homens da Bíblia vieram de famílias disfuncionais. Portanto, tiveram os seus problemas e as suas dificuldades. Exatamente. Portanto, não há família que não tenha, como diz aqui Paulo, portanto, essas pessoas sofrerão angústia na carne. E depois ele diz mais à frente, no versículo 32 em diante: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Exato. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar ao marido. Exato. Ou seja, a Bíblia não obriga ninguém a ficar solteiro, que isto Exato. fique bem claro. Claro. Portanto, não é como os católicos Exato. fazem, que impõem o celibato Exato. a quem quer seguir a vida sacerdotal. Portanto, não é uma imposição, Claro. mas, por outro lado, a opção, sublinho, a Exato. opção de querer ficar solteiro é bem vista e é até enfatizada, Exato. portanto, na palavra de Deus. Aliás, todos conhecemos, e creio que conhecemos isso, de termos amigos ou conhecidos, alguns que por opção estão solteiros e, portanto, e vivem muito bem, estão realizados, têm outras formas de se realizarem, de se sentirem preenchidos de outras formas. Mas eu diria, Milu, que essas pessoas se sentem realizadas, elas têm que ser muito dedicadas ao Senhor. Porque é a dedicação e a Sem consagração dúvida. ao Senhor que pode preservar essas Ora bem, pessoas ora de não bem. caírem em tentação Exatamente. e de estarem focados realmente na missão. Exatamente. Para a qual... Caso que sofre bastante aquele que é solteiro, que não é porque queira, é porque ainda não surgiu a possibilidade de poder encontrar alguém, ou se encontrou e as coisas não deram certo. Portanto, porque é interessante, e um dos versículos também que faz alusão à nossa lição, é que este de Eclesiastes, no capítulo 4, e que nós percebemos bem, a vantagem também que é de poder ser mais do que um. Ou seja, se por um lado é verdade que pode haver essa opção, é legítimo, mas também é interessante que o Senhor diga que o sermos dois também tem as suas vantagens. Exatamente. E o texto diz em Eclesiastes 4, a partir do versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E depois acho aqui muito interessante os exemplos que o sábio Salomão apresenta, porque se caírem, um levanta ao companheiro. E aqui a queda não é só queda física, Exato. pode ser quedas morais também, não é? Sim. Porém, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Acho interessante. Mas um só como se aquentar. Aliás, ele está a referir o óbvio, não é? Claro. E depois, no versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E depois ele diz aqui uma coisa que parece que não faz sentido nenhum. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Exato. Que cordão de 3 dobras é este? Que terceiro é este? Exatamente. Que terceiro é este? Que terceiro personagem é este? E no fundo, nós vamos ao âmago e àquilo que é essencial e imprescindível, exatamente à felicidade, seja do casal, seja da família com os filhos, seja de uma família mais alargada, e inclusive da própria igreja, da família espiritual. Que este terceiro elemento é exatamente a presença de Deus. Claro. Porque aquele que é o autor do casamento. Era o que eu te ia dizer. Ou seja, se desde o Éden, do Criador, que vem desde lá,
que foi ele que criou esta instituição. E ele estava presente. Ele era a razão de ser de todos os dias, iam falar com ele, o casal se ia aconselhar, possivelmente, ouvir as maravilhas de todas as coisas. E esse é o segredo, mais do que todas as conquistas materiais, de qualquer realização profissional, seja qual for. Não digo que não seja importante e que não tenha o seu momento, porque há tempo para tudo, como nós vimos em lições passadas, mas se elas não tiverem como base o convidado número 1 que deva estar na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, que é o Senhor, tudo é efêmero. Exato. E, portanto, não preenche, não preenche. Achei interessante também, e convém também realçarmos e falarmos sobre isso, porque, infelizmente, cada vez mais no seio da nossa igreja, nós sofremos com casais que chega um momento em que não querem mais viver juntos, decidem desistir desta caminhada juntos. E o ensinamento de alerta que Deus nos faz na sua palavra para não deixarmos a nossa aliança que fizemos como compromisso é algo de muito solene. E há um texto, Milu, que já me marcou há muito tempo e repara, muitas vezes nós, sobretudo quando nós vivemos momentos de tensão e volto a dizer, não há casal que não os viva, claro. Às vezes nós podemos pensar, ou melhor, alimentar, nem que seja temporariamente, o pensamento de que a separação é o melhor. Parece ser mais fácil. Bom, mais fácil parece, mas parece. Exato. Porque depois traz um fardo muito exatamente. grande. Mas há um texto que está em Malaquias 2,16 que é um texto absolutamente brutal. Brutal no sentido de que isto é uma bomba que chega até nós. Diz assim, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o quê? Odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Há aqui duas coisas que são mencionadas que o Senhor odeia. Um é o repúdio, o outro é a violência. Exato. Hoje está muito na moda falar da violência doméstica. Aliás, está na moda porque infelizmente a violência doméstica está na moda, não é? Portanto, diz aqui que Deus odeia isso. Mas não é só isso, é o repúdio também. Ou seja, um casal pode nunca ter tido violência, um para com o outro, nem física, nem mesmo psicológica, e no entanto acabarem por se repudiar, porque acharem que não combinam bem um com o outro. Pois bem, é bom que saibamos que Deus odeia isso. Ou seja... e se calhar o que eu acrescentava para esse momento que tu estás a falar e que é solene, antes de chegarmos a este momento, convém estarmos conscientes que a nossa família, o nosso casamento está a ser construído inevitavelmente, ou não, todos os dias. Se nós estamos a investir todos os dias no relacionamento, fazendo as escolhas certas e diante de Deus escolhendo o que é correto, então estamos fortalecendo o nosso casamento, estamos fortalecendo a nossa família. Se de dia a dia nós vamos condescendendo dizendo, não importa, é mais um detalhe este, mas não importa, amanhã logo se vê, sem nós nos apercebermos, podemos chegar a um momento em que um olha para o outro e não mais se identificam e não veem a razão do porquê continuarem juntos, não é? E este alerta, e já agora deixar esta orientação de que mesmo a nível da própria igreja, alguma literatura que possa ajudar exatamente o casamento, o casal, a poderem trabalhar na sua própria vida como marido e esposa e poderem se aconselhar e poderem ler em conjunto e orar em conjunto para fortalecerem o seu casamento. Eu achei muito interessante aqui neste livro... Que fazemos como oferta. Exatamente. Na parte da introdução, dizem aqui os autores, e os autores são um casal que nós conhecemos, eles já cá estiveram em Portugal, são os responsáveis dos Ministérios da Família a nível da Conferência Geral. É um casal muito simpático, muito querido, e eles dizem aqui, advertimos, e é uma chamada de atenção, advertimos que todos os casamentos se irão movendo na direção de um estado de isolamento, a não ser o quê? Que o casal intencionalmente trabalhe no sentido de desenvolver uma intimidade um com o outro através do poder de Deus. Exato. Ou seja, se não houver esta intenção, a caminhada natural que qualquer casamento percorrerá é no sentido do afastamento. E portanto, como diz aqui, do isolamento. Exatamente. E quantos casais nós podemos repertoriar que vivem exatamente essa experiência. E muitos deles talvez até não têm consciência de que realmente é necessário fazer algo. Isso. Ou seja, e algo que é feito intencionalmente. Ou seja, com vontade, com determinação, de forma ativa, não é? Não é deixar só as coisas andar, é tomar uma atitude proativa.
E é verdade que hoje em dia nós somos assoberbados de coisas que, em vez de favorecer exatamente esta intimidade e esta empatia dos membros da família, está a entrar na nossa casa exatamente para nos dividir e para nos isolar. Exatamente. Falamos das tecnologias, dos nossos telemóveis, dos nossos computadores, das televisões, tudo isso. Ou seja, cada um pode estar no seu cantinho, no seu... Que parece que não está a família ecrã. ameaçada, porque estão todos dentro da mesma casa. Exato. Mas podem estar completamente divididos. Mentalmente, Com certeza. as pessoas começam Com certeza. E depois começam-se a afastar a pouco, porque se calhar o gosto de um não é o gosto do outro, não fazem intencionalmente essa demarche de buscarem coisas que possam ser uma bênção para todos em conjunto, e depois acabam por chegar ao momento em que se questionam porque é que estão juntos e porque é que chegaram até aquele momento. Milo, eu gostaria de falar aqui de algo que é referido na Bíblia também e que eu creio que está também debaixo desta indicação do repúdio, que é a questão da intimidade do casal. O apóstolo Paulo aconselha que o casal não se devem privar um ao outro. O repúdio não é só o abandonar completamente. Sim. O repúdio também é a pessoa não dar ao outro aquilo que o outro deve merecer. Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, nos versículos 4 e 3 a 5, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa de quê? Aqui a nossa versão fala em incontinência, mas incontinência é um termo que muitas vezes nós associamos a outra coisa, mas Exato. incontinência significa também intemperança, desregramento e concupiscência. Ou seja, aquilo que é normal num casamento é haver intimidade sexual. E, portanto, se não há, porque algum pode rejeitar, isto também entra dentro do tal repúdio que o Senhor condenou através do profeta Malaquias. Exato. É interessante que na lição desta semana é verdade que alguns podem viver esta solidão, por exemplo, pela morte de um cônjuge, de um querido, que foi o seu companheiro de jornada, a sua companheira de jornada. E sobretudo naqueles longos casamentos isto... acho que é um choque, um embate muito grande. Nós não compreendemos sem Mas lá está, passarmos se houve por lá. a tal preparação que nós já Exato. falámos na semana passada, Exato. é mais fácil. E sobretudo estas promessas que vêm de Deus, de sabermos que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, e sabermos que o nosso amado, a nossa amada que descansou, querendo nós que descansou no Senhor, um dia será para abraçarmos novamente e para o revermos e os reencontrarmos novamente. Quase terminando, mas sem terminar porque é imprescindível, é muito importante. Achei muito interessante esta semana, esta definição, até em off estávamos a conversar sobre isso, esta definição do espiritualmente só. Que são solteiro, ou seja, são aqueles que conheceram a Jesus possivelmente já tendo um casamento, não é? E que ao entrarem exatamente na vida que é de conhecer a Jesus, a prática de igreja, o envolvimento das atividades, a forma de viver a palavra de Deus na sua própria casa, que vai trazer inevitavelmente algumas mudanças, mas que o seu cônjuge não partilha da mesma fé. E é interessante a forma como a lição e este casal ajuda estes irmãos e irmãs, e a nós também, a sabermos como ajudar estes homens e mulheres que temos na nossa igreja. Achei muito interessante o que ele aqui falou deste caso da Natália, não é? Da jovem mulher chamada Natália, que estava casada há 7 anos quando se converteu, não é? Exato. E depois o marido fez um comentário. Exato. Não foi por isto que eu assinei quando nos casámos, e depois diz, és uma pessoa inteiramente nova. Sem saber, ele estava a dizer uma grande verdade. Mas ele também tinha a sua razão. Tinha a sua razão. Com ela, mas ele dizia, eu quero a assim. antiga de volta. Exatamente. Portanto, isto pode criar, e realmente cria em muitos casos, tensões terríveis. Exato. Mas o apóstolo Paulo também aconselhou os crentes na igreja de Corinto que se o marido consente em viver com a esposa que é crente, ela não deve abandonar o marido incrédulo. E vice-versa. Se um homem está casado com uma mulher e a mulher é descrente e ela aceita viver com ele, que não deve deixar, portanto... lá está, é uma cruz que em algumas situações alguns terão que carregar, mas que é possível, pela graça e pelo poder de Deus, carregar essa mesma cruz. E diria talvez sublinhar este tópico. O conhecermos Jesus como marido e esposa
cujo marido e esposa não partilhem da mesma fé, Deus não nos torna depois piores maridos ou piores mulheres. Pelo contrário, quando nós verdadeiramente conhecemos a Jesus, o nosso cônjuge que não partilha da mesma fé vai perceber que pelo equilíbrio que o Senhor Jesus nos dá, nós nos tornamos ainda mais presentes, ainda mais atenciosos, ainda mais amorosos. Claro que não condescendendo em princípios que nós acabamos por entender que são princípios divinos, e aí é que tem que haver a resiliência, a fé e a coragem para perseverar em oração e pacientemente aguardando. Mas creio que quando o apóstolo diz isso, não abandoneis, porque pelas vossas ações podereis conquistar o vosso cônjuge para Jesus. Emílio, eu quero aqui enfatizar uma coisa muito importante. Estes conselhos são válidos para aqueles que, já depois de estarem casados, portanto, houve a conversão de um deles, de um dos cônjuges. Não estamos a falar de pessoas que vão casar com descrença. Isso já falámos na semana anterior. Porque já falámos que isso é proibido. Exatamente. E, portanto, qualquer pessoa que se coloca voluntariamente nesse campo está a caminhar para a sua desgraça. Ou pode haver o caso de dois que eram crentes e um deles esmoreceu na fé e, portanto, e só um persevera no caminho. Mas aí não é culpa do que permanece crente. Exatamente. Terminando, eu creio que há aqui uma citação maravilhosa que vem na lição de sexta-feira, se quiseres ler sobre este que era Enoque, tão bem conhecido, e a forma como era a vida dele. Exatamente. Diz aqui que no meio de uma vida de ativo labor, Enoque mantinha firmemente a sua comunhão com Deus. E é isto, amigos, que nós temos que manter firmemente. Quanto maiores e mais prementes eram os seus labores, mais constantes e fervorosas as suas orações. Ele perseverava em excluir-se durante certos períodos de toda a sociedade. E depois de permanecer por certo tempo entre o povo, trabalhando para o beneficiar por meio de instruções e de exemplos, costumava retirar-se, a fim de passar um período em solidão, com fome e sede daquele conhecimento divino que só Deus pode transmitir. Nós precisamos destes momentos a sós com Deus. Portanto, estes momentos que são chamados os momentos de solidão, mas para estar com o Senhor, são momentos necessários. Diremos mais que são momentos que imprescindivelmente cada crente necessita deles para se enriquecer na palavra de Deus, na oração com o Senhor, para sermos melhores esposas, melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, melhores membros de família e melhores irmãos de igreja. É isso que nós desejamos para si. Obrigada por ter estado connosco e, se Deus quiser, vemo-nos na próxima semana. Desde 1912, os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm apoiado uma oferta especial para as missões chamada Oferta do 13º Sábado. Embora seja apenas uma parte das ofertas que apoia a obra missionária a nível mundial, o apoio que dá a esta oferta tem ajudado a tocar inúmeras vidas através de escolas, clínicas, igrejas, literatura e outros projetos missionários. Parakou é a maior cidade no oeste do Benin. Fica no centro deste país da África Ocidental. Com uma população de 206 mil pessoas, conta com alguns comércios e indústrias internacionais. Embora possa parecer fascinante, Parakou é uma cidade em desenvolvimento onde as pessoas têm de trabalhar arduamente para viver. Quando visitamos Parakou, podemos provar um delicioso prato local chamado ragu ou inhame triturado. Para preparar este prato típico, temos de descascar a mandioca e parti-la em pedaços fininhos. Depois, o segredo está em triturá-la no pilão até obter uma massa suave e pegajosa. Acredite, não é tão fácil como parece. Mas quando estiver pronto, os beninenses vão comê-lo com uma sopa picante e será uma grande festa. Em Parakou há muitas culturas internacionais. Se quisermos comprar artigos estrangeiros, o mercado Aziki é o lugar indicado. Aqui encontramos mercadoria de todos os países vizinhos. As subdivisões de Parakou são governadas por um sistema tribal. Isto significa que estas comunidades têm homens sábios e um chefe que supervisionam as atividades locais. O chefe da vila cuida do bem-estar do seu povo e trabalha para o desenvolvimento e excelência da comunidade. Os chefes de governo sabem que o futuro das suas vilas está nas mãos dos mais pequenos. As crianças são muitas e há uma grande preocupação com a sua educação. Estas preciosas crianças têm muito potencial. É-lhes confiada a responsabilidade de um futuro melhor e mais brilhante para as suas famílias e país. Mas como podem estas crianças ser bem-sucedidas quando é difícil obter instrução? O chefe visionário de uma das vilas abriu as portas da sua comunidade.
Este chefe recebeu com agrado os adventistas do 7º dia para investirem em Parakou. A escola aqui é muito importante, pois vai ajudar as crianças a desenvolver a nossa comunidade. As crianças que vão à escola serão os nossos líderes para trazerem progresso ao nosso povo. O chefe crê firmemente na educação e até doou um terreno para a construção de uma escola. Este sábio chefe esforça-se para dar às crianças boas oportunidades na vida. A construção da escola já começou. Com o seu apoio, a nova escola adventista abrirá em breve as suas portas. Consegue imaginar o tremendo impacto que a escola terá? Atualmente, as crianças da comunidade têm de fazer uma longa viagem para irem à escola. Pode ser perigoso andar pela estrada e os pais preocupam-se com as suas crianças. As crianças adventistas do 7º dia irão beneficiar em especial de uma instituição que é propriedade da igreja e dirigida por ela, pois cada semana as crianças adventistas têm de enfrentar uma decisão difícil. As outras escolas dispõem de muitas aulas ao sábado e as crianças adventistas são constantemente penalizadas por não estarem presentes. Ma réponse a été lente parce que d'abord, si je dis que j'aime les sœurs de Titi. Crianças como este menino enfrentam a situação com coragem todos os dias, mas pode haver uma solução melhor. Com as vossas orações e apoio, a construção da primeira escola adventista do 7º dia no Benin irá instruir muitas mentes preciosas para esta vida e para a eternidade. J'aimerais devenir un médecin, un docteur, un footballeur, un dentiste. Acaba de conhecer a potencial força de trabalho de Dakar, no Senegal. As crianças aqui no Claire Soleil têm grandes sonhos para o futuro. Os seus pais colocaram-nas numa escola cristã para aprenderem bem todas as disciplinas, mas também princípios importantes e valores morais. Os professores aqui esforçam-se para que haja uma atmosfera amistosa e agradável. Eles valorizam cada aluno como um precioso filho de Deus. Nesta escola, todos começam o dia alegremente a cantar. Através dos cânticos, as crianças aprendem histórias bíblicas importantes, tais como a de Davi e Golias, de Abraão, de Zaqueu e muitas outras. Esta escola adventista do 7º dia no centro de Dakar acolhe adventistas, católicos, muçulmanos e estudantes de muitos outros grupos religiosos. Na realidade, apenas 14% dos alunos são cristãos. Os pais apreciam as normas que os adventistas advogam e estão felizes por terem os seus filhos numa escola que promove fortes valores morais, educação pela saúde, amor e respeito pelos outros. Frequentemente os pais vêm aqui e dizem que os filhos mudaram muito. Quando estavam noutras escolas, costumavam ser mal educados com as pessoas e insultavam-nas. Agora, desde que vieram para aqui, passaram a ser bons meninos. Apresento-vos Jean Paul. Ele é estudante na escola Claire Soleil. Quando Paul era pequeno, uma doença chamada poliomielite deixou-o paralítico. As suas pernas ficaram demasiado enfraquecidas pela doença, incapazes de o suster, e agora ele não consegue andar. Para se movimentar, tem de usar uma cadeira de rodas. Muitas escolas em Dakar não aceitaram Jean Paul e as crianças estavam sempre a evitá-lo. Mas quando veio para Claire Soleil, esta triste história mudou para melhor. Aqui, Jean Paul aprendeu a amar e a estimar a família estudantil. Para ele, a escola é um lugar de aceitação e de igualdade. No intervalo, as crianças correm para o pátio da escola. Jean Paul faz parte do grupo, ele joga na equipa de futebol. Ele gosta muito de futebol e é também um bom guarda-redes. Não há melhor sensação do que a de pertença. Quando acaba o intervalo, as crianças voltam às aulas. Elas desejam uma oportunidade para crescer e melhorar a sua vida. Aqui os alunos têm a oportunidade de aprender informática, música, geografia, matemática, trabalhos manuais, literatura, educação física e muitas outras disciplinas. Alguns alunos gostam tanto da escola que estão preocupados com o próximo ano. Claire Soleil dispõe de infantário e algumas classes de primária. Há uma grande necessidade de aumentar o espaço atual e acrescentar mais classes para que os alunos mais velhos possam voltar no próximo ano e continuem a estudar. A área envolvente está muito bem construída e a escola quer adicionar um segundo andar a este edifício a fim de criar mais espaço para os alunos aprenderem. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado destina-se a construir a primeira escola adventista do 7º dia do Benin. Vai contribuir para acrescentar mais classes para além do infantário da escola primária em Dakar
e vai ainda ajudar a comprar livros para que as crianças possam ler na sua própria língua. Por favor, ore e apoie a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Salmo 34 diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Chegamos ao último sábado do mês de abril e, como sabem, a Escola Sabatina tem como hábito dar uma pequena lembrança a todos aqueles que completaram mais um ano de vida neste mês. Portanto, eu chamava cá à frente cada elemento, eu vou passar a ler, e para cada um deles que possam diariamente dizer, como diz o salmista, louvarei ao Senhor em todo o tempo. E certamente o Senhor continuará a derramar as bênçãos sobre a vida de cada um. Este mês, na nossa lista, temos os seguintes aniversariantes: Alice Teixeira, Armando Fontes, Aurora Coelho Ferreira, Brígida Alexandra Almeida, Daniela Oliveira, Débora Peixoto, Eunice Raquel Reis, Fernanda Paula Lage, Filipe Coelho, Gisela Costa, Joana Barbosa Pinto, José Rui Oliveira, Laura Paiva Lopes, Miguel Pinto Guedes, Manuel Moreira, Maria Alice Gomes, Maria de Fátima Cruz, Maria de Lourdes Almeida, Maria do Céu Vilas Boas, Maria Fernanda Paiva, Maria Leonor Maia, Manuela Moura, Mário Adolfo Pereira, Mónica Coelho, Paulo Oliveira Pinto, Pedro Maia Ferreira, Raquel Almeida e Sofia de Oliveira Laranjeira. Se temos também no nosso meio alguma visita
alguém a quem nos escapou o nome, pedimos também que se cheguem cá à frente para receber uma pequena lembrança da Escola Sabatina. Mais uma vez, obrigado a todos. Peço que se possam dirigir aos vossos lugares. E agora vamos ter uma participação especial.
Yasmin encosta a sua filhinha Assina ao peito enquanto se dirige para casa. Ela chega a um abrigo improvisado, feito de lona, onde ela e a sua família estão alojados como refugiados. Yasmin pertence a uma tribo minoritária do Myanmar chamada Royagina, que foi atacada por causa das suas crenças islâmicas. Uma manhã, bem cedo, em setembro de 2017, Yasmin acordou com um forte zumbido de um helicóptero que sobrevoava a sua aldeia no Myanmar. A seguir, ouviu uma metralhadora a bombardear os edifícios. Junto com o marido, Yasmin agarrou nos 4 filhos, todos com menos de 5 anos, e correu na direção do mar. Os gritos e os tiros foram desvanecendo, ficando para trás enquanto corriam, e quando chegaram à costa, o único som que permanecia era o das ondas. Mesmo assim, a família estava com medo. A Assina, que na altura era recém-nascida, sobreviveu 8 dias apenas com leite materno e um pedaço de pano para lhe fazer sombra. Por fim, Yasmin e o marido decidiram que ser capturados era melhor que morrer à fome. Na manhã do 9º dia, a família fugiu para o Bangladesh. Depois de uma penosa viagem, acabaram por ficar num campo de refugiados chamado Leda, no sudoeste do Bangladesh. A Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, o ADRA, é uma das várias organizações humanitárias que faz face às necessidades básicas no campo. Embora a vida no campo de refugiados seja relativamente segura, nem sempre é fácil. O acesso às latrinas é limitado. É praticamente impossível encontrar um lugar privado para tomar banho e não existem escolas. Sendo uma Rohingya refugiada no Bangladesh, as opções alimentares de Yasmin também são limitadas. Por isso, 2 vezes por mês, ela reúne os seus filhos mais velhos e vai receber a sua parte de arroz, lentilhas, sal, açúcar e óleo. O marido de Yasmin era um comerciante e proprietário de sucesso no Myanmar, antes do ataque. Com o rendimento obtido na sua loja de produtos secos e com o abrigo que a sua casa de madeira de 2 andares lhe proporcionava, o marido conseguia satisfazer todas as necessidades da família. Mas agora não tem outra opção a não ser aceitar a ajuda e esperar. Yasmin e a sua família fazem parte dos 800.000 refugiados Rohingya que vivem no Bangladesh, desejando voltar a casa no Myanmar. Até lá, a ADRA e outras organizações humanitárias estão a trabalhar para fazer face às suas necessidades. O apoio que dá à ADRA e às ofertas para as missões faz uma diferença significativa para pessoas como a Yasmin e a sua família. No final deste trimestre, terá também a oportunidade de ajudar vários projetos evangelísticos na divisão sul-americana com a sua oferta do 13º sábado. A Inês, a Filipa e ao André por esta participação. Queremos também agora anunciar que tivemos 3 ofertas, 2 de 20 euros cada uma por aniversário e uma por Deus ter concedido uma boa viagem a este irmão. A todos eles, que Deus possa continuar a abençoar. Vamos terminar cantando o hino, deixando-nos a certeza que Deus nunca se esquece de nós. Número 499, Não me esqueci de ti. Número 499.
Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, por mais um sábado. E obrigada, Senhor, porque podemos vir à Tua casa relembrar o que estudamos durante a semana, Senhor. Ajuda-nos a pôr em prática e que realmente o nosso espírito seja um espírito de amor, união e companheirismo. Senhor, vem ser com todas as pessoas que estão aqui presentes e as que estão em falta, Senhor. Só Tu sabes o motivo. Vem ser com cada um de nós. Obrigada também porque Tu nunca te esqueces de nós, apesar de por vezes nós nos esquecermos de Ti. Obrigada por todo o Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos em causar um impacto na vida das pessoas em nome de Jesus, normalmente não pensamos em fazê-lo enquanto andamos de bicicleta. Mas em Porto Rico é exatamente isso que alguns adventistas do sétimo dia criativos estão a fazer para partilhar o Evangelho.